No vídeo de hoje nós vamos ver como funciona o SDLC, os benefícios que nós temos de integrar segurança nessas etapas de desenvolvimento de software. Vamos ver como podemos integrar um pouco a parte de segurança nisso e vamos ver algumas ferramentas que podem nos auxiliar na integração de segurança nesse mecanismo de desenvolvimento. Então, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos dessa série. Deixa o like e se você não gostar do vídeo, tira o like no final. Então, bora pro vídeo. Bom, então vamos à apresentação. Vamos começar entendendo o que é o SDLC. O SDLC, do inglês Software Development Lifecycle, é um conjunto de etapas bem estruturado que vai dizer como será o desenvolvimento de software, como esse ciclo irá funcionar. Ele inicia com a concepção da ideia de como será esse software e se estende até a parte da manutenção, uma vez que esse software já foi entregue ao cliente e o cliente começa a reportar problemas, melhorias e etc. A importância de termos etapas bem definidas no ciclo de desenvolvimento de software visa facilitar a organização e o planejamento das tarefas que serão executadas ao longo do desenvolvimento do software. E também visa você aumentar a qualidade daquilo que você está entregando para o seu cliente ou daquilo que você está vendendo. Se você puder reduzir custos e os riscos desse projeto, desse software, melhor ainda. Então, por isso, temos essas etapas bem estruturadas. E você pode garantir que o software que você está desenvolvendo está em conformidade com alguma regulamentação na área em que aquele software será aplicado. Por exemplo, se é um software da área contábil, existem regulamentações específicas para aquela área. Se é um software que vai ser embarcado, por exemplo, no sistema de DWDM, de transmissões DWDM, existem regulamentações que aquele software tem que seguir. Bom, entendemos a importância. Agora, as etapas do SDLC. Ela se inicia com o levantamento de requisitos. Os requisitos são coisas que o seu software deve ter, deve fazer para atender determinada necessidade do cliente. Por exemplo, o software deve armazenar dados do cliente, deve ter a parte de autenticação para você logar no site ou no software, deve acender um LED se for um sistema embarcado, deve acionar um motor, deve mexer um braço mecânico e aí vai. Tudo isso são requisitos, são coisas que o software deve fazer e que tem que estar especificado, porque se não for especificado, nós não temos a necessidade de implementar aquela funcionalidade. Uma vez que nós temos os requisitos prontos, vem a parte de planejamento e design. Essa parte visa nós arquitetarmos como será esse software. Esse software vai seguir algum design pattern? Ele vai utilizar alguma biblioteca pronta para que nós não precisamos implementar nada do zero? Qual banco de dados nós vamos utilizar? Quais mecanismos de autenticação nós vamos utilizar? Então, tudo isso faz parte do planejamento desta etapa do ciclo de desenvolvimento. Uma vez que está tudo pronto, os requisitos já têm pronto, o planejamento, a arquitetura do nosso software já está pronta também, o planejamento, vem a parte de desenvolvimento. Aqui é praticamente a parte legal, onde você vai pegar tudo isso e colocar, transformar em código, seja em C++, Python ou qualquer linguagem que você queira utilizar ou que o seu projeto necessite que você utilize, porque às vezes pode ser como requisito você utilizar alguma linguagem específica, mas aí está lá na parte de requisitos especificados. Quando a gente termina o desenvolvimento, a fase de codificação, por mais que nós fazemos testes, nem sempre nós testamos como se fosse um usuário utilizando o nosso software. Então vem a fase de testes, que aí é uma pessoa terceira que vai executar os testes do software aleatório, vai inserir dados que nós não previmos, vai
fazer os testes como se fosse um usuário sem saber o que está fazendo no sistema. Vai sair clicando em botões, vai sair apertando botões, se for o caso. Então, é a parte de testes. Esses testes são os testes manuais. Existem os testes automáticos, onde o usuário vai criar um programa e esse programa que vai realizar os testes. Então, ele tem lá todo um caderno de testes e baseado nesse caderno de testes será executado os testes em cima do software que foi desenvolvido. Se encontrar um bug, ele reporta isso para o desenvolvedor corrige esses bugs e devolve para teste testar de novo. Então fica nesse ciclo, desenvolvimento, teste, até que finalizou, tá ótimo. Vai para a parte de implantação no cliente e manutenção. Essa parte, a parte de implantação, pode ser que ocorram erros. E aí a gente precisa comunicar, a pessoa que estiver implantando precisa comunicar o departamento de desenvolvimento para verificar se foi alguma falha, se foi algum erro que não foi previsto, todas essas paradas aí. Depois que terminou a fase de implantação, entra a fase de manutenção. As duas estão juntas porque esse reporte sempre com os desenvolvedores vai acontecer. Então a manutenção é alguma melhoria que o cliente pegou, algum bug que surgiu no decorrer. Então tudo isso faz parte da manutenção. Até melhorias na documentação do funcionamento do software que você desenvolveu também entra nessa parte. Por mais que nós tenhamos etapas de desenvolvimento de software bem definidas, como o SDLC, normalmente nós acabamos deixando para trás questões de segurança passar, questões que podem ser inseridas em cada fase desse SDLC. E o próximo ponto é quais são os benefícios de nós integrarmos segurança em cada fase do SDLC. Um dos benefícios é nós conseguimos identificar vulnerabilidades logo no começo, uma vez que você ou o seu time consiga identificar alguma vulnerabilidade logo no começo do projeto e a partir dessa descoberta você consegue criar mitigações para essa vulnerabilidade, você diminui os custos de um possível problema futuro, que o caso o seu cliente iria descobrir e você adiantou esse problema já na fase de requisitos ou de planejamento, de codificação. Qualquer dessas fases você pode fazer essa injeção, identifique uma vulnerabilidade, precisamos contornar isso. Outro ponto é você atender regulamentações, porque uma coisa é você atender regulamentações da área em que o software se aplica. Outra coisa é você atender regulamentações de segurança. Essas regulamentações vai trazer uma certa credibilidade para o seu cliente de que no futuro ele seja pego de calça curta e pague alguma multa ou sofra alguma sanção pelo nosso software não ter atendido alguma regulamentação de segurança. Então, tudo isso também envolve custos, mas traz uma certa credibilidade para o seu cliente. Além de você aumentar a resistência a ataques que o seu software pode sofrer. Por exemplo, imagina uma injeção num banco de dados errada. Imagina um buffer overflow. Tudo isso são pequenos ataques que podem acontecer. Então, isso daqui são os benefícios de nós integrarmos segurança em cada fase do ciclo de desenvolvimento de software. Bom, mas como nós podemos integrar segurança nas fases do SDLC? No levantamento de requisitos, nós conseguimos identificar as ameaças, como já dito, um dos benefícios é nós anteciparmos possíveis ameaças, termos essa visão de segurança, estarmos atualizados sobre as possíveis ameaças que possam acontecer dentro do nosso software, garantirmos o princípio do menor privilégio, ou seja, só vai acessar um banco de dados, por exemplo, só vai poder inserir algum dado no banco de dados quem tiver realmente privilégio para isso. Quem não tiver, não vai inserir esses dados. Quem pode configurar alguma coisa no equipamento que a gente desenvolveu, por exemplo? Realmente é só os usuários que têm essa permissão que pode fazer, os demais não pode.
pode visualizar alguma informação, mas não pode alterar aqueles dados. Outra coisa já mencionada também é aplicar as regulamentações do setor e do setor de segurança. Isso daqui você tem que ficar de olho, dependendo do nível de segurança que seu software necessite. Na parte de planejamento e design, você procurar incorporar estratégias de defense in deep. O que é esse defense in deep? É você criar camadas de segurança, que uma vez, se eu quebrar uma camada, eu tenho uma camada, eu tenho a outra camada. Se eu quebrar essa camada, eu ainda tenho essa camada aqui de proteção, que vai me trazer uma certa segurança a mais para o meu software. Na parte de desenvolvimento, nós podemos validar todas as entradas do usuário. Nós podemos, uma vez que nós temos uma função, nós podemos testar todos os parâmetros daquela função para ver se está de acordo com o que nós estamos esperando. Porque se você insere um parâmetro e você está esperando o outro, pode ser que você gere um buffer overflow e assim por diante. Então é importante você testar como que será esses parâmetros, se está dentro do range esperado, se não está, qual que vai ser esse comportamento, se você espera de 0 a 10 e você entrou com 11 ou com menos 1, qual que vai ser esse comportamento. É interessante você testar esses parâmetros que estão vindo. E o mais importante, assim, na parte de desenvolvimento, não o mais importante, mas também é tão importante quanto, é você manter as libs e os frameworks atualizados. Então, sempre ficar de olho, verificar se alguma lib que você utiliza no seu software sofreu atualização e aplicar o mais rápido possível. Na parte de testes, você precisa realizar os testes manuais ou automatizados. Isso daí não tem muita diferença do que já é feito normalmente, né? E é importante também você implementar testes que simulem os possíveis ataques que o seu software pode ter. Por exemplo, buffer overflow, SQL injection e entre outros. Se for uma página web, nós temos o XSS, que é o Cross-Site Scripting. Então, você precisa simular esses possíveis ataques que o seu software terá, né? O pessoal de teste ali tem que pensar e bolar todo um planejamento para isso. E na parte de implantação e manutenção, nós temos que ter procedimentos claros de como que nós faremos a atualização desse software, se caso der algum problema, ou se surgiu alguma coisa no meio do caminho. Por exemplo, eu atuo na parte de sistemas embarcados. Se nós trocarmos o bootloader pelo outro, quais serão os impactos, o que o cara tem que fazer para isso atualizar. Então, tem toda essa parte que precisa estar documentado, que forma os procedimentos claros, né? E nós também precisamos ter planos para agirmos rapidamente quando algum acidente acontecer no nosso cliente. Ele vai reportar esse bug e nós precisamos agir rapidamente para trazer a segurança para ele. Bom, existem alguns frameworks e ferramentas que nos ajudam a trazer um pouco mais de segurança para esse ciclo de desenvolvimento do software. Imagine um guia das vulnerabilidades em aplicações web. Então você tem lá o top das 10 vulnerabilidades que está em alta no momento. Existe uma lista de vulnerabilidades do software, que ele também são 25 coisas que aconteceram que prejudicaram softwares no decorrer do ano, no decorrer do mês. Aí você tem que avaliar o que vai se aplicar para você. Também nós temos um lugar onde você tem uns padrões de segurança para o compliance e temos segurança nas práticas de desenvolvimento. Cada solução dessa, o link eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então corre lá e dá uma olhadinha que vai ter alguma coisa para que você utilize no seu desenvolvimento e traga um pouco mais de segurança para o seu software. Legal, né? Nós vimos como funciona o SDLC, vimos uma pequena introdução do que ele faz. Nós vimos também os benefícios de integrar segurança em cada etapa do desenvolvimento do SDLC. E vimos também como podemos integrar isso, seja identificando vulnerabilidades logo no começo do desenvolvimento, do planejamento do SDLC, da primeira fase, né, do levantamento de requisitos. E vimos também algumas ferramentas
e frameworks que nos ajudam a utilizar o SDLC da melhor forma. Só lembrando que tem na descrição do vídeo tem o link para cada uma dessas ferramentas, então vai lá e acessa essas ferramentas, utiliza, faça bom proveito dessas ferramentas. Mais uma vez, deixa o like se você gostou do vídeo e se inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos dessa série. Valeu, obrigado, até a próxima.